Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando no Novo Testamento em ordem cronológica, agora 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 10, dando continuidade agora às cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, e essa igreja estava apresentando alguns problemas. É o que vamos ver agora. Bom, como sempre, começamos com a nossa oração, e eu peço que você partilhe esse vídeo com mais pessoas, dê o seu gosto, não custa nada para você. Vamos lá? Meu Deus, obrigado pela vida dessa pessoa que tem se interessado por ler, meditar na Tua Palavra. Assim como eu, meu Deus, eu quero que ela venha ser um com o Senhor. Que o Senhor venha abençoá-la e venha nos abençoar, abrindo e dando entendimento à Tua Palavra. Obrigado por esse momento. Pai, abre o nosso entendimento através do Espírito Santo que o Senhor enviou. Amém. Eu vou começar no versículo 10, que foi onde nós terminamos. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós disseções. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Então, Paulo começa por rogar uma união, né? A união do mesmo pensamento, do mesmo propósito, da mesma palavra. E ela começa, ou dá início, em Jesus, né? A mesma palavra que foi pregada por Paulo, que não deveria desviar o caminho. Mas olha o que aconteceu, no versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. O comentário, membros da família de Cloé reportaram ao apóstolo as contendas existentes entre os coríntios. Essa foi uma demonstração de fé, pois se aquela disseção não fosse resolvida, a igreja seria desolada em Corinto. A denúncia dos problemas que aconteciam foi feita de forma responsável e transparente. Este mesmo comportamento é esperado de cada cristão que, com sinceridade e zelo pela obra de Deus, não se omite diante de situações que requerem solução junto às autoridades espirituais constituídas. Então, nós não podemos desprezar esse comunicado, né? Às vezes a pessoa vê algo, tem provas, então fale com a direção da igreja ou com a liderança da sua igreja. 12. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. O comentário diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo. A igreja em Corinto era formada em sua maioria por gentios de nacionalidade diferentes e por judeus. Além dessa diversidade, alguns haviam se convertido pelo trabalho de Paulo, outros pelo trabalho de Apolo e ainda outros por intermédio de Cefas. Por isso, havia predileções entre os membros que pleiteavam em defesa dos seus líderes. Paulo os repreendeu por serem facciosos, pois enquanto entravam em controvérsias e especulações, a fé era deixada de lado. Os que se intitulavam de Paulo, os mais antigos, manifestavam preocupação em manter os ensinamentos do apóstolo, mas também requeriam privilégios por esta condição. Outros se denominavam de Apolo, líder espiritual, de formação intelectual e predileto dos orgulhosos espirituais. Já os que se diziam de Cefas, nome grego de Pedro, defendiam a observância dos costumes judaicos. Havia ainda aqueles que se nomeavam de Cristo, porém eram presunçosos, hostis e se isolavam dos demais. Assim também acontece na igreja, né? Há uma troca de pastores, aquele pastor que já esteve um determinado tempo naquela igreja, ele sai, o outro vem para o seu lugar para também estar num período de tempo muito pequeno, né? De 1 ano, 2 anos, 3 anos, que seja, 4, 5, é pouco tempo. Então, às vezes, naquele período em que aquele pastor passou naquela igreja, há pessoas que chegaram no tempo daquele pastor, há pessoas que chegaram, que conheceram Jesus, foram batizadas nas águas, no Espírito Santo. Então, elas têm uma afeição muito maior por aquele pastor que a recebeu do que o outro que chegou, é natural.
Mas uma coisa nós temos que entender, né? O pastor vai e vem, mas o Espírito Santo, o Espírito que conduz a igreja permanece. É ele quem conduz a igreja. 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? O comentário diz, está Cristo dividido? Para promover discernimento entre os coríntios, Paulo fez 3 perguntas retóricas. O objetivo era lembrá-los que o Senhor Jesus não divide o seu corpo quando há discórdias e que somente ele foi crucificado e cumpriu integralmente a obra redentora de expiação dos pecados. Além disso, ninguém havia sido batizado nas águas em nome de nenhum apóstolo, mas em nome do Filho de Deus. Portanto, somente o Senhor Jesus deveria ser reconhecido e honrado como único cabeça da igreja. Porém, isso não estava acontecendo, porque os cristãos contendiam entre si ao defenderem homens e posições. Ao se vangloriarem, orgulhosos por seus grupos, eles desconsideravam o pedido do Senhor de se manterem unidos diante da palavra de Deus. Então, olha as perguntas do apóstolo, né? Muito inteligente, né? Foi Paulo crucificado? Quer dizer, foi o pastor, foi aquela pessoa que te recebeu? Ele foi crucificado por você? Não. Foste vós batizados em nome de Paulo, ou de João, ou de Pedro? Não. Então, eu fui batizado em o nome do Senhor Jesus. Então, é a ele que eu devo a minha vida. 14. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estefanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se faça vã. O comentário do 17 diz, não em sabedoria de palavras. Paulo tinha formação intelectual, mas sua pregação não dependia da sua habilidade humana. Ele sabia que os gregos eram admiradores de belos discursos, pois aquela região era famosa por reverenciar as refinadas técnicas de oratória e debates. O entretenimento mais apreciado daquele povo era ficar nas praças ouvindo os grandes filósofos da época. Se o apóstolo usasse a erudição, a conversão dos gentios seria atribuída à sua capacidade pessoal e não à ação do Espírito Santo. O Altíssimo não busca homens eloquentes, mas servos que dependam dele. E é aqui que faz e mora toda a diferença, né? Depender de Deus. Tem pessoas que elas depositam sua confiança, por exemplo, num outro homem, né? Elas preferem confiar, por exemplo, na ação do homem do que na ação de Deus. E aqui ele fala sobre depender 100% de Deus. E é assim que temos que ser na fé. Na parte B diz, não se faça vã. Aquele que leva a palavra deve ter em mente que o objetivo de Deus é que ela seja transmitida com uma linguagem de fácil compreensão, a fim de que não haja obstáculos ao entendimento. A especialidade do Evangelho do Senhor Jesus é comunicar a salvação de modo simples e claro, atraindo toda a atenção ao Salvador. Discursos munidos de filosofia, dicção potente e erudição não possuem proveito algum na evangelização dos perdidos. No 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O comentário daqui diz assim, uns perecem e outros são salvos. A palavra da cruz revela o que há no coração humano, pois ao ouvir a pregação do Evangelho, o homem só pode fazer 2 reações, crer ou seguir na incredulidade. Portanto, o efeito disso é salvação ou destruição eterna. Isto é, os que se recusam a reconhecer a autoridade do Senhor Jesus cometem a loucura de caminhar em rumo à perdição. Porém, para os que creem, essa mesma palavra torna-se o poder de Deus para salvá-los. Veja que, por meio do conhecimento revelado nas Escrituras,
o Altíssimo concede um poderoso instrumento para que ninguém pereça. Nelas há tudo o que é necessário para que o homem seja salvo. Diante disso, o Todo-Poderoso jamais poderá ser responsabilizado pela condenação de quem quer que seja, pois ao homem cabe, diante da sua revelação, a escolha de crer ou de se manter incrédulo. Então, olha só que interessante, porque a palavra da cruz é loucura. Por quê? Porque a cruz naquele tempo era o sinônimo de uma pessoa amaldiçoada. Então, não havia nenhum benefício. Hoje as pessoas veneram a cruz, dizendo, né? Ai, a cruz do Senhor Jesus. Tá bom, mas naquele tempo a cruz, ela era símbolo de maldição. Por isso que a Bíblia diz, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, Jesus se fez maldição por nós. Por isso Paulo fala que a palavra cruz é loucura para os que perecem, quer dizer, para aqueles que não aceitam. Fala assim, o quê? O Salvador de vocês morreram na cruz? Não, isso é loucura. Não, eu não quero isso para mim. Então as pessoas rejeitavam Jesus por isso. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, aqueles que se rendem a Deus também crucificam suas vontades, seus desejos, seu passado, presente, futuro, tudo na cruz do Calvário junto com Cristo e passam a viver para Jesus. Essa é a diferença. No 19, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tomou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Comentário: a sabedoria de Deus é importante para a salvação porque auxilia o homem nas decisões da vida. Paulo explica a grande diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Haja vista que os gregos eram respeitados por seus grandes pensadores. Esses homens, por desenvolverem o raciocínio de forma brilhante, alcançavam prestígio e admiração, contudo, eram completamente ignorantes com respeito à vontade do Altíssimo. Veja que a sabedoria natural é insuficiente e falha na preservação da alma para a vida eterna. No entanto, a sabedoria divina, que vem pela revelação do próprio Deus, é perfeita, suficiente e valiosa. Para ilustrar a superioridade dela, Paulo recorre às Escrituras. Ele cita o momento em que a nação de Israel, por depositar sua confiança nas aptidões humanas, fracassou e foi destruída pela invasão assíria. Só um detalhe, né? Hoje, a Grécia, por exemplo, né, os gregos, né, a nação da Grécia, ela não tem mais aquela onipotência, né, aquele poder todo. Hoje é uma nação pobre, né, em relação ao que foi no passado. Agora, falando sobre a sabedoria, né? Muitas pessoas já leram muitos livros, estudaram nas melhores faculdades, têm a sabedoria do mundo, mas são completamente leigos para com Deus, né? A maior sabedoria, ela vem da palavra de Deus. Os mais sábios são aqueles que fazem desses pensamentos os seus pensamentos. Então, ele fala aqui sobre a sabedoria, né? Aonde está o inquiridor desse século, né? Onde está o escriba, que tanto conhece a palavra? Onde está o sábio, que já leu de tudo, né? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Quer dizer, as pessoas lutam, se esforçam, elas perdem sono, elas matam a família, né? Matam no sentido de não valorizar a família, e elas estudam para ter um diploma, para dizer, sou formado, mas no final das contas, quando morre o doutor, morre o senhor, morre aquela pessoa tão sábia, mas morreu, ficou enterrada. Já a sabedoria de Deus permanece, né? E é nela que nós estamos aqui alimentando, né? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus. Pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Quer dizer, quando se dizia que Jesus morreu na cruz para salvar os pecadores,
Naquele tempo parecia loucura. Hoje a cruz não tem o mesmo significado daquele tempo. Então, por isso que para aquele tempo era loucura. Hoje também, né? A pessoa que, por exemplo, ela faz tudo que lhe agrada, né? Ela fuma, ela bebe, ela tem sexo fora do casamento. Quer dizer, você falar para uma pessoa que ela vive uma vida assim tão liberal, tão solta, e que ela não deve fazer isso, porque isso é antibíblico, a pessoa vai falar, é loucura, em que século você vive, né? Então, a mesma coisa ocorre hoje, de forma diferente. 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós que pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, quem quer entender a sabedoria de Deus deveria se entregar a Ele, para poder entender, né? Se para o judeu queria um sinal, Jesus foi ele. Se para o grego ele queria uma sabedoria, Jesus é a própria sabedoria. 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O comentário: a loucura de Deus, as circunstâncias em que a sabedoria e a grandeza do Altíssimo ficam ocultas ou são incompreensíveis ao homem. Mas o fato de seus propósitos não estarem revelados de forma explícita não significa que nele falte entendimento ou haja alguma fraqueza. Deus age de maneira sábia e infinitamente superior às suas criaturas. No início de uma obra, suas ações podem parecer indecifráveis, mas no final o efeito é glorioso. Um exemplo disso ocorreu quando o Todo-Poderoso enviou seu Filho unigênito como homem à terra e o deixou morrer. Ao que tudo indicava, aquele ato era uma insensatez, pois o Senhor Jesus, aos olhos humanos, não podia nem sequer salvar a si mesmo na cruz. Porém, aquela loucura de Deus era o feito mais sublime e poderoso de alguém em prol da salvação da humanidade. Então, aqui está bem explicado o porquê que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Porque a sabedoria dos homens jamais levaria alguém à cruz para morrer, né? Eu vou morrer pelos pecados de pessoas que nem sequer aceitam quando eu falo? Não vou morrer por ela. Então, é a sabedoria de Deus, diferente dos homens. E a fraqueza, né? Porque como o bispo citou aqui aquele versículo, muitos diziam, se você é Deus, então desça da cruz, salve-se a si mesmo, né? Eles queriam esse sinal de Deus, mas ali estava a grande força de Deus morrendo pelos nossos pecados. O forte não é o que está tudo dando certo. O forte é aquele que enfrenta as lutas e se mantém de pé. 26. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. O comentário: vede a vossa vocação. Embora a igreja que recebeu essa carta estivesse em uma cidade cheia de pessoas eruditas e influentes, foi entre os escravos, pobres e pessoas de pouca instrução que o evangelho foi mais aceito. O Altíssimo não faz acepção e chama de igual modo pessoas de todas as classes sociais, pois nele não há predileção. Deus vê todas as pessoas como almas, independentemente de sexo, raça, cultura ou condição social. Ele fala com gente simples, mas também com sábios, poderosos e nobres. Porém, são estes que, na maioria das vezes, os desconsideram, pois priorizam os próprios interesses. Por isso, Paulo apela àqueles que tinham recebido de bom grado a fé e a vocação para servir a Deus. O apóstolo pede que eles se sintam privilegiados e considerem com zelo a salvação da sua alma. E aqui ele fala uma coisa que acontece nos nossos dias, né? Deus não chama os ricos, quem está bem, quem está poderoso na terra, quem está cheio de alegria por estar conquistando bens, mas ele chama quem? Aqueles que não são nada, aqueles que estão fracos, caídos, desanimados, pensando em morrer. São esses. Olha lá o 27.
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, aqueles que pensam, eu sou forte, eu sou poderoso, Deus não está escolhendo eles. Mas aquele que diz, eu sou fraco, eu não tenho condições nenhuma, eu sou um Zé Ninguém. É você que eu quero. É assim que Deus trabalha. No 28, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. O comentário diz, Deus escolheu os critérios que determinam as escolhas do Altíssimo, são diferentes dos parâmetros humanos, pois ele não vê como o homem vê. Para os intelectuais gregos, as pessoas de pouca instrução eram desinformadas e inaptas. De igual modo, para os homens cheios de autoridade, os simples eram considerados fracos e inexpressivos. Porém, ao enxergar o íntimo de cada um, o Senhor não apenas se revelou aos simples e aos fracos, como também os capacitou para a sua obra. Aconteceu exatamente assim quando o Senhor Jesus escolheu seus discípulos. Ele preferiu pescadores a renomados fariseus e escribas. Essa maneira de agir confunde os sábios e mostra que Deus busca para si quem lhe agrada. Ao chamar e escolher pessoas humildes de espírito, o Altíssimo evidencia que não divide sua glória com ninguém. Portanto, o êxito na pregação do Evangelho deve ser atribuído somente a ele. Sabe, eu lendo aqui, Deus me fez pensar numa coisa. Deus não escolhe pessoas cheias, cheias da sabedoria deste mundo, porque elas vão terminar questionando a Deus e duvidando de Deus. Ele escolhe pessoas vazias, que estão prontas para ser cheias daquela sabedoria, e aí vem Deus e faz a mudança, a transformação sobrenatural. 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O comentário, glorie-se no Senhor. As Escrituras declaram que a glória deve ser dada somente ao Altíssimo. Afinal, o ser humano, que não é autossuficiente, precisa de Deus, não somente para sustentar sua vida dia após dia, mas também para conduzi-lo à vida eterna. Esse princípio existe a fim de que ninguém se glorie e renda a si mesmo o mérito por sua salvação. No entanto, não há nada que uma pessoa carnal deseje mais que receber glória. O anseio humano aspira por reconhecimento e louvor por suas atitudes. Porém, diante do Senhor, é insensatez tanto o ato de render glória ao homem, quanto o recebimento dessa glória por parte dele. Quando uma pessoa conhece a Deus verdadeiramente, ela compreende que nisso está a sua glória. Assim, humildemente reconhece que não possui talento ou habilidade alguma comparável à majestade, à glória e ao poder do Senhor. Por isso, nenhum louvor atribui a si mesma. E quando Paulo fala isso, ele faz uma citação, se eu não estou em erro, salvo o meu erro, mas em Jeremias, O que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. E graças a Deus, Um dia, o evangelho do meu Senhor Jesus foi revelado a mim. Não por boca de homens, mas pela boca do próprio Deus. E a você, também já foi? E se foi, você é um bem-aventurado. Garanto que se o evangelho foi revelado a você, nunca mais você abandona a igreja física, aqui na terra, porque você já faz parte da igreja espiritual. E vai subir quando o Senhor Jesus nos ares vir para buscar a sua igreja. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando você.